Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e nós estamos aqui no programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E temos desenvolvido nos últimos meses o estudo da primeira obra básica da doutrina espírita, da codificação espírita, realizada por Allan Kardec. Estamos falando de O Livro dos Espíritos. Estamos na conclusão desta obra, que é composta por 9 itens. E nós hoje vamos para o item 9. Eu não sei quanto aos amigos, mas eu não estou com pressa. E o item 9, muito provavelmente, vai nos levar 2 dias de estudo. Portanto, lembrando aqui que o nosso próximo livro da codificação do Projeto 15 Minutos, nós que já vimos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, está na playlist do Projeto 15 Minutos, temos uma playlist para esse Projeto 15 Minutos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos agora o Livro dos Espíritos e vamos começar o Céu e o Inferno, assim que terminarmos este aqui no dia imediato. Vamos então ao item 9, o último item de O Livro dos Espíritos, da sua conclusão. Diz-nos Allan Kardec: os adversários do Espiritismo não deixaram de armar-se contra ele, de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Então, os adversários do Espiritismo utilizaram certos pontos da doutrina para atacar a doutrina. É isso que fazem os adversários, que essa palavra já mostra assim. Podemos ter pessoas que não concordam. Adversários, parece que cada um está num lado e há uma tendência a confronto, não é? Adversário. Nós temos diferenças de visões e o respeito deve pautar a nossa vida. Respeito. Não se obriga ninguém a nada e cada um tem a liberdade de fazer as suas escolhas, mesmo no campo do pensamento. Porque cada um de nós, a seu tempo, vai progredir e um dia todos nós estaremos no estado de pureza de espírito. Portanto, qualquer questiúncula, qualquer divergência, não vale a pena embates, não é? Conflitos. Não. A obra do Senhor, e Ele mesmo não estabeleceu nenhum embate. Devemos pagar o tributo a César? Perguntaram os homens do templo a Jesus. E ele diz, então, traze-me uma moeda. Como Israel era o domínio dos romanos, a moeda dos judeus era a moeda romana. E Jesus, então, mostra a moeda e pergunta de quem é essa efígie. Porque tinha, vamos dizer, não é, o rosto de César na moeda. E lhe respondem, é César. E é claro que os tributos, os impostos são pagos com dinheiro. E essa era a moeda da época, não é? Vinha em forma dessas moedas. E então Jesus diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não há embate. Não há embate. Vamos seguir o que seja de bom senso, o que seja justo. Se temos ideias diferentes, pela liberdade de podermos ter ideias diferentes, que as tenhamos. Que um que tenha ideia A, viva a ideia A, que outro que tenha ideia B, viva a ideia B. E se não concordam, não concordam. E tudo bem. Mesmo que seja dentro do nosso próprio lar. Evitar essas contendas, que só nos prejudicam, nada edificam, não é?
Allan Kardec continua. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, essa ciência, apareçam temas contraditórios. Então, quando ele diz lá na primeira frase, né? Divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Os adversários usam essas aparentes divergências, porque, como ele mesmo diz, estava no início, era apenas o primeiro livro da codificação, que contém cinco obras. Então, é possível que hajam ideias que no início pareçam confusas ou pareçam contraditórias. Por quê? Porque ainda não temos elementos suficientes para entender suficientemente, convenientemente, aprofundadamente. Então fica parecendo que não faz sentido, mas faz. Muitas vezes, os espíritos falam sobre isso, pela própria pobreza da nossa linguagem materializada. Palavras são pobres, às vezes, para descrever certas coisas, principalmente coisas, temas espirituais, não materiais. Todavia, 3/4 partes desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado. Então, no início, levanta-se muitas coisas, mas logo no início começam a ser descartados. Olha, isso aqui não, isso aqui não. Isso é natural de toda a ciência que se inicia. A começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se Deus fosse impossível de enviar bons espíritos ao homem. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Existem doutrinas religiosas que acreditam que os espíritos que se comunicam são todos maus, que não podem haver espíritos bons a se comunicarem, são todos maus. Se está havendo uma manifestação espiritual, é de um demônio, porque os bons espíritos não se comunicam. Mas por que não se comunicam? E é isto aqui que Kardec diz, não é? Doutrina absurda. Doutrina absurda. Como se a Deus fosse impossível enviar bons espíritos ao homem. Então só quem vai falar aos homens são os maus. Os bons não? Mas que pai de justiça e misericórdia seria esse, não é? Então, por que então doutrina absurda? Porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências, pois que a unidade se faria através do quê? O melhor entendimento. Precisamos, às vezes, amadurecer as ideias para decantá-las, ou seja, para separar o que não faz sentido do que faz sentido. E precisamos amadurecer as ideias em nós, não é? Ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Ao se perguntar aos espíritos, enquanto não se faz a unidade, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo? Eis a resposta que nos deram. Então é isso, ainda não há conclusões. Muitas informações, algumas parecem contraditórias. Então, em que devemos nos basear para formar um juízo? Respondem os espíritos superiores.
Devemos nos basear. A mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. A mais pura luz, que é a verdade, não pode ser obscurecida por nuvem nenhuma. O diamante sem o diamante sem nenhuma imperfeição, o diamante sem nenhuma imperfeição, também aqui na referência da verdade, não é? É o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos ensinos. A pureza dos ensinos. Então, aqueles ensinos que se a minha verdade, se a minha razão, perdão, se a minha razão questionar, eu vou ter uma resposta. Vai fazer luz no meu entendimento. Ah, entendi, olha, porque isso aqui, faz todo sentido. Então, julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que se utilizam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. E se nestas ideias nada revela ignorância, orgulho ou malevolência, em suma, se suas palavras são sempre desses espíritos, são sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela verdadeira superioridade, é nisso que então devemos nos pautar. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Muitas vezes não percebemos de pronto. Precisamos voltar e amadurecer as ideias, e pesquisar, e estudar, e ir lá e vir cá. Anos, às vezes, para compreendermos certos pontos. A ansiedade não vai nos ajudar, não é? Aliás, nunca nos ajuda. A unidade se fará do lado. Vamos ver aqui. Faltam-nos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. Então, nós temos as informações, mas temos que trabalhá-las em nós e na nossa vida, colocá-las em prática, as informações, e ver o resultado. Olha, trouxeram essa informação, e essa informação dizem que nos traz paz. Vou lá, vou praticar, olha lá, estou mesmo a sentir paz. Constato pela experiência, isso precisa de tempo para isso tudo acontecer. Então, faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal, em que a verdade jamais esteve misturada com o erro. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Fantástico. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela força das coisas, naturalmente, pois julgarão que é aí que está a verdade. Por quê? Porque nos faz melhor. Nos faz melhor. Temos mais qualidade de vida mental, qualidade de vida emocional, e é isso que nossos corações desejam do mais fundo da nossa alma, não é?
Amanhã voltaremos com o nosso item 9 da conclusão de O Livro dos Espíritos, aqui no nosso Projeto 15 Minutos. Até lá, muita paz a todos.